Pronto, irmãos. Bom dia. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, onde nós vamos estudar a palavra do Senhor. Mas antes de nós estudarmos sobre a palavra do Senhor nesta manhã e cantar alguns cânticos, e também vamos já cantar louvor ao Senhor, vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria abrir com os irmãos as nossas Bíblias para Jeremias, capítulo 17, versículo 12 em diante, tá certo? Jeremias, capítulo 17, versículo 12 e diante, diz assim: trono de glória, enaltecido, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-Te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no Teu conhecimento. Não me sejais motivo de terror, meu refúgio és Tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre ele o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos dos povos, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E diz-lhe: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa do dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não entenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Se deveras me ouvides, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas destas cidades, no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então pelas portas destas cidades entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocausto, sacrifício, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesta manhã, e vamos orar, iniciando mais uma escola. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado pela tua palavra que foi lida nesta manhã aqui. Queremos te pedir uma bênção especial, ó Pai, por tudo que vai acontecer nesta manhã, os cânticos que vai ser entoado, também a mensagem da tua palavra que vai ser pregada. Usa os teus servos, ó Pai, que está fazendo essa transmissão desse canal. Abençoe a equipe que está trabalhando, ó Pai, tanto de pregação, como de louvores, como também os irmãos que estão cuidando dessa parte de gravação e também do
canal e de tudo que o Senhor tem levantado esses homens para cuidar. Toma a frente de tudo, fortalece a tua graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Com prazer, começamos mais um culto de Escola Bíblica Dominical. Tá? Vamos começar o nosso momento de louvor, cantando a música Nosso Deus Soberano, tá? Quem nas suas mãos controla o mar, os grãos de areia pode enumerar. Reis e nações curvam sem temor, toda a criação lhe dá louvor.
Vamos passar para o nosso próximo cântico, Templo do Espírito. Para adorar, glorificar. Deus ressuscitou seu Filho com poder e fará voltar à vida o que só crer. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Agora eu não sou mais meu, o Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificar. Eu peque contra meu Senhor, profanado o templo destinado ao seu louvor. Fui comprado pelo sangue de Jesus para adorar, glorificar. Ressuscitou seu Filho com poder e para voltar à vida ao que só crer. Estou com Cristo e vivo em plena união para adorar, glorificar. Mas meu, o Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificá-lo, enfim. Agora eu não sou mais meu, Santo Espírito habita em mim. Vou adorar, glorificá-lo, enfim. Vou adorar, glorificá-lo, enfim. Amém, irmãos? Antes de prosseguir com o momento de louvor, se você não assistiu o culto de quarta-feira, aqui em cima vai estar aparecendo um link, você pode clicar e também pode estar assistindo, tá bom? Vamos cantar o próximo cântico, o mais alto lugar de adoração. Mais bela canção que existe, os versos mais bonitos não irão expressar a beleza da tua
santidade. Se todo instrumento e toda voz ao mesmo tempo emitissem sons, ainda não expressaria tua grandeza, ó Pai. Tu és merecedor de receber bem mais do que eu posso te dar, e o mais alto lugar de adoração eu alcançar, ainda estará debaixo dos teus pés. Então crie em mim, Senhor, um coração que agrade ao teu, que eu seja como uma criança a te louvar, que o fruto dos meus lábios seja agradável a ti, Senhor, e recebido como perfeito louvor, e recebido como perfeito louvor. Amém, irmãos? Vamos agora passar por um momento de pregação da palavra de Deus, tá bom? Bom dia, irmãos. Para nós é um motivo de muita alegria. Deus está nos dando a oportunidade de estarmos mais uma vez nesta manhã aqui com os irmãos. E eu queria nesta manhã deixar bem claro que realmente estamos passando por situações difíceis de vermos as dificuldades que estamos passando com relação ao Covid e também os lockdowns, mas estamos aqui tentando cuidar da Igreja do Senhor, alimentando com a palavra do Senhor cada um de vocês. Espero que nós tenha conseguindo realmente isso, né? E graças a Deus que Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido fazer todos os trabalhos possíveis com respeito à obra do Senhor. Eu queria só também incentivar os irmãos que aperte lá no link, tá certo? No nosso canal, e também incentive outras pessoas a se inscreverem no nosso canal, tá certo? Nosso canal ali da Igreja Bíblica de Nova Pavuna. Antes eu queria também orar ao nosso Deus nesta manhã. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor está nos dando. Obrigado, ó Pai, por ter aqui o Senhor ter conduzido nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando também de estarmos aqui nesta manhã, louvando e glorificando o Teu santo nome. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial pela essa mensagem, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos usar nesta manhã como instrumento em Tuas mãos, para transmitir a Tua palavra nesta manhã, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Pai, nesta manhã. Abençoe, ó Deus, tudo que vai acontecer nesta manhã aqui, que nós possamos louvar e cultuar o Teu santo nome, ó Pai. Abençoe também, ó Deus, a Tua igreja, que está passando por essa situação difícil, que o Senhor esteja nos guardando, nos livrando de todo perigo, de todo mal, nos fortalecendo, nos ajudando para que nós possamos superar todas as dificuldades que estamos passando. Deus, abençoe também, ó Pai, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos para transmitir a Tua palavra, e que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações nesta manhã. Nos fortalece, nos ajuda e nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos estudando
a carta de 1 Coríntios. Os irmãos estão lembrados disso. Nós estamos estudando a carta de 1 Coríntios. Tivemos iniciando essa carta e tivemos conversando, ou seja, tivemos abordando nestas manhãs de domingo a respeito de a Igreja de Deus. Eu acho que os irmãos estão lembrados disso. Tivemos estudando sobre a Igreja de Deus. E a Igreja de Deus, ela passa por conflitos. Nós tivemos vendo isso. Tivemos vendo também que a Igreja de Deus, ela tem os seus defeitos, mas também nós tivemos vendo que a Igreja de Deus também, irmãos, nós temos que ver a importância da Igreja de Deus na atualidade, né? Nós tivemos mostrando isso nessas manhãs de domingo. E tivemos vendo também que a igreja pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Então, nós tivemos vendo sobre isso. Tivemos vendo também que a igreja, além dela pertencer a Deus, dela ter os seus conflitos, e vermos também a importância da igreja de Deus na atualidade, nós vimos também que a igreja de Deus, ela tem as suas virtudes. E nós vimos também naquela manhã o que são virtudes. Virtudes são qualidades, né? E nós vimos as qualidades da igreja de Deus que Paulo abordou no primeiro capítulo de 1 Coríntios. E nós vimos ali que Paulo mostrou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 9, Paulo mostrou sobre as virtudes, as qualidades da igreja de Deus. E nós vimos que a igreja de Deus, ela é uma comunidade dos agraciados. Isso é uma das qualidades da igreja de Deus. Nós vimos também que a igreja de Deus é uma comunidade dos enriquecidos. Os irmãos lembram que nós estivemos abordando sobre isso. Os irmãos lembram também que a igreja de Deus, ela é uma comunidade dos esperançosos. Nós estivemos vendo também na última mensagem que tivemos pregando sobre isso. E a igreja de Deus, ela é a comunidade dos santos perseverantes. Então nós vimos aqui 4 virtudes da igreja de Deus. Nesta manhã, meus irmãos, eu queria abordar outro assunto que Paulo tem mencionado, começando do versículo 18 em diante de 1 Coríntios. Interessante que Paulo aqui, do versículo 18 em diante de 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ver Paulo falando sobre a sabedoria de Deus. Mas interessante que para nós abordarmos para os irmãos a respeito da sabedoria de Deus, nós temos que entender o contexto, porque Paulo teve que abordar daqui do versículo 18 em diante sobre a sabedoria de Deus. Por que Paulo fez isso? Começando a mostrar sobre o símbolo da cruz, sobre autenticando realmente ali o símbolo do cristianismo. Paulo chamou a atenção aqui, chamando a atenção da igreja sobre a sabedoria de Deus. Por que Paulo estava falando sobre isso, irmãos? Por que Paulo teve que abordar sobre a sabedoria de Deus de uma maneira tão mais eficaz? Será se nós também, irmãos, nós não estamos precisando disso, né? De nós sabermos mais de perto sobre a sabedoria de Deus, né? Nosso Deus é sábio, nós nunca devemos se esquecer disso. Nós temos que reconhecer que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria dos homens. Interessante que Paulo, irmãos, estava abordando aqui, teve a necessidade de abordar sobre a sabedoria de Deus. Por quê? Porque as pessoas estavam valorizando a sabedoria dos homens. As pessoas estavam valorizando mais a sabedoria dos homens do que a sabedoria de Deus. É aí aonde está o perigo. Nós nunca devemos deixar de reconhecer a sabedoria de Deus. Nunca podemos deixar de reconhecer a sabedoria de Deus, mesmo quando a sabedoria dos homens nos deixa atônitos, né? Eu não quero também aqui desprezar
o dom que Deus dá a cada homem de Deus, deles serem sábios para transmitir a palavra de Deus, para fazer algo para Deus de uma maneira caprichosa, ou de uma maneira agradável, de uma maneira com detalhes, de uma maneira boa e perfeita, mas que essas qualidades que pode ser visto no homem não possa superar a sabedoria de Deus, né? É muito bom quando nós vemos homens capazes de fazer coisas extraordinárias, até, não quero até dizer assim extraordinária em termos de admiração, de ser com grande sabedoria, né? Mas isso não nos dá, irmãos, o cabimento, ou seja, não nos dá a liberdade para nós exaltar esses homens, exaltar mais do que Deus, botar esses homens superior a Deus. Nós temos que saber que tem que ser abordado e reconhecido a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é grande. E nesses dias nós vamos estudar em muitos domingos, irmãos, sobre a sabedoria de Deus, porque esse assunto é um assunto muito abrangente a respeito da sabedoria de Deus. É um assunto até infinito de nós conversarmos ou então de nós abordarmos nos nossos domingos. Mas nós vamos estudar sobre a eficácia da sabedoria de Deus. Eu vou tentar abordar esse assunto hoje. Nós vamos também estudar no outro domingo sobre o paradoxo da sabedoria de Deus. Nós também, em outra oportunidade, nós vamos estudar sobre o objetivo da sabedoria de Deus. Noutra oportunidade, nós vamos estudar também sobre a comunicação da sabedoria de Deus. E depois nós vamos estudar, noutra oportunidade também, sobre a compreensão da sabedoria de Deus. Vamos ter vários assuntos sobre a sabedoria de Deus. Mas como eu falei já há alguns minutos atrás, nós temos que falar hoje sobre a sabedoria de Deus e por que Paulo abordou. Irmãos, se nós olharmos para o contexto, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 16, nós vemos a primeira necessidade por que Paulo teve que abordar sobre a sabedoria de Deus, por causa da exaltação dos homens. Se nós observarmos ali, do versículo 10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, irmãos, a primeira situação que levou Paulo a ter que falar sobre a sabedoria de Deus foi por causa da exaltação dos homens. Paulo foi informado por uma família da igreja de Corinto que havia divisões na comunidade, pois o vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A causa das divisões, irmãos, era o culto das pessoas aos líderes da igreja. Havia 4 partidos representados pelo nome de um líder. Quando começa a ver isso, é exaltação a homens. E interessante que quando começa a ver isso dentro da igreja, é como se esteja deixando de adorar a Deus para adorar a homens. E não é isso, não pode existir isso na igreja do Senhor. Por isso que Paulo viu a necessidade do versículo 18 em diante, falar sobre a autenticação da cruz, e aquele que é autenticado pela cruz, que às vezes parece ser até loucura, né? Como diz o versículo, ele não exalta homem, ele exalta Deus. Nós temos que exaltar o nosso Deus e Pai.
Nunca se esqueça disso. A outra razão porque Paulo teve que falar sobre a sabedoria de Deus, Paulo teve que falar sobre a sabedoria de Deus por causa da exaltação de sabedoria humana. No versículo 17, diz assim, do capítulo 1 de 1 Coríntios, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo também sabia que a igreja de Corinto estava sendo invadida pelas filosofias gregas, em detrimento da mensagem do evangelho. A sabedoria de Deus estava sendo substituída pela sabedoria humana. Por isso que Paulo teve a necessidade de pregar ensinamentos, de escrever ensinamentos para essa igreja com respeito à sabedoria de Deus, por causa da primeira coisa, por causa da exaltação a homens, a exaltação de homens, e a segunda razão, por causa da exaltação da sabedoria humana. Por isso que Paulo teve que pregar ou escrever para a igreja de Corinto a respeito da sabedoria de Deus. Meus irmãos, a sabedoria do homem, por perfeita ou boa que seja, ela não supera a sabedoria de Deus. Por quê? O que pode nos responder isso, irmãos, é a eficácia da sabedoria de Deus. A qualidade da sabedoria de Deus, por você achar que seja, por simples que seja, ela supera a sabedoria humana. Nunca se esqueça disso. A igreja em Corinto estava sendo influenciada pelas filosofias da época, ou seja, pelas sabedoria da época, pela sabedoria trazida pelos homens. Isso gerava divisões, imaturidade. Para Paulo, a pregação de Jesus crucificado era mais poderosa do que toda a oratória e filosofia dos gregos. Nós temos, irmãos, como igreja de Deus, sempre observar isso, que a sabedoria de Deus ela é muito mais forte, muito mais poderosa, muito mais eficácia de que a sabedoria humana. Nunca se iluda com a sabedoria humana, deixando a sabedoria de Deus de lado. Os irmãos deveriam voltar para a simplicidade da cruz. Às vezes nós estamos pregando simples, estamos trazendo a simplicidade da cruz para as igrejas, e as pessoas querem algo mais evolutivo, né? Será que essa evolução agrada a Deus? É isso que nós devemos ter cuidado. Quando começa a entrar a evolução dentro da igreja, isso preocupa. Aquilo que é novo, aquilo que é moderno. Interessante que a sabedoria de Deus é simples, mas é com grande qualidade. Os irmãos deveriam voltar para a simplicidade da cruz. Isso era o conselho que Paulo estava dando. E nesta manhã, irmãos, eu queria destacar bem rápido aqui, no nosso tempo que temos, destacarmos 3 qualidades da argumentação de Paulo sobre a eficácia da sabedoria de Deus. O que é eficácia? Qualidade, eu já falei alguns minutos atrás. A sabedoria de Deus, ela é eficaz. A sabedoria de Deus, ela tem qualidade, por simples que seja. Nós vamos ver 3 argumentos. O primeiro argumento que Paulo aborda, do versículo 18 e diante, é que a sabedoria de Deus é mais poderosa que a sabedoria humana. Isso é óbvio. A sabedoria de Deus é mais poderosa que a sabedoria humana. Paulo declara no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Em 1 Coríntios capítulo 1, 18 fala sobre isso. O que é que Paulo está falando nesse versículo? Ele está falando, irmãos, que a sabedoria humana é impotente para resolver os problemas espirituais do homem. Será se a sabedoria humana tem capacidade de resolver os problemas espirituais do homem? Não tem. Ela é impotente. A sabedoria humana, ela tem capacidade de resolver o problema de salvação de sua alma? Não tem. Sabe o que é que tem capacidade de resolver o problema da raça humana? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela tem capacidade de resolver o problema da raça humana, de resolver o problema de salvação da raça humana. Interessante, por isso que Paulo destaca, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar o que crê pela loucura da pregação. Nós vemos isso aí no versículo 21, que acabei de ler. A sabedoria de Deus, irmãos, ela tem capacidade. Por simples que você acha que seja, que não é tão simples, ela tem capacidade de resolver todos os problemas da raça humana. Nunca devemos desprezar a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, irmãos. Versículo 17. Veja o que é que a palavra de Deus fala sobre a sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha só. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensinam. Só louco despreza a sabedoria e o ensino de Deus. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é mais poderosa que a sabedoria humana. Nunca se esqueça disso. Somente a cruz pode resolver os problemas da alma humana. Somente a sabedoria de Deus pode resolver o problema da raça humana. O outro argumento que Paulo aborda com respeito à sabedoria de Deus, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 25, Paulo também destaca que a sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. Irmãos, nunca se esqueça disso. A sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. Paulo diz, pois está escrito, destruirei, no versículo 19, diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que Paulo quis dizer quando ele escreveu isso? Trata-se de uma citação do profeta Isaías, onde Deus promete destruir a sabedoria e os projetos humanos. Por quê? Porque as pessoas ali nesse texto também estavam dando mais valor à sabedoria humana, estava exaltando a sabedoria humana. E a sabedoria, o homem não é para ser exaltado no lugar do Criador. A criatura não deve ser honrada no lugar do Criador. Em todas as coisas, Deus é que tem que ser honrado, meus irmãos. E nós, às vezes, deixamos de honrar o nosso Deus para honrar a criatura. Eles estavam trocando a revelação de Deus pelos pensamentos humanos. Muitas vezes nós deixamos de honrar aquilo que a palavra de Deus fala para poder honrar aquilo que o pastor ou aquele sábio fulano de tal fala. Devemos ter muito cuidado com isso. Por isso Paulo pergunta, onde está o sábio? No versículo 20, onde está o sábio? Onde os escribas? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo usa 3 argumentos para
falar sobre isso. A primeira é o argumento que Paulo destaca aqui. A sabedoria de Deus, revelada por meio da pregação do Cristo crucificado, não atende às expectativas carnais dos que ouvem a mensagem. Gregos querem sabedoria humana, judeus querem sinais miraculosos, mas todos são contrariados em suas perspectivas. A cruz de Cristo não é o que o homem deseja, mas é o que o homem precisa. Nunca se esqueça disso. Por simples que seja a sabedoria de Deus, mas é o que você precisa, é o que nós humanos precisamos. Nós precisamos da sabedoria de Deus, nunca se esqueça disso. Outro argumento que Paulo traz sobre esse texto é: a sabedoria de Deus é compreendida somente por aqueles que Ele chama de forma eficaz. Para você entender a sabedoria de Deus, você precisa ser chamado de forma eficaz. A quem Deus chama pela pregação da palavra e o Espírito Santo capacita a entender a mensagem. A sabedoria de Deus, mesmo sendo considerada pelos incrédulos loucura e fraqueza, é mais sábia e mais forte que toda a erudição e sabedoria humana. Não se esqueça disso. Irmãos, a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela triunfa a arrogância humana. Nós vemos aqui que Paulo abordou 3 assuntos importantes a respeito da sabedoria de Deus. Primeiro, Deus é mais poderoso que a sabedoria humana. A sabedoria de Deus é mais poderosa que a sabedoria humana. Nós vimos também que a sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. Nunca se esqueça disso. A sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. Interessante que nunca devemos trocar os ensinamentos de Deus, por simples que você ache que seja, pela sabedoria humana, porque a sabedoria humana não tem eficácia. A sabedoria humana, ela é pequena diante da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é grande. Isso nos deixa realmente alegres, irmãos, por saber disso. E a terceira e último argumento que Paulo abordou aqui é que a sabedoria de Deus triunfa a arrogância humana. E nós vimos que Paulo falou 3 argumentos a respeito que a sabedoria de Deus triunfa a arrogância humana. Primeiro, a sabedoria de Deus, revelada por meio da pregação do Cristo crucificado, não atende às expectativas carnais dos que ouvem a mensagens. Gregos querem sabedoria humana e judeus querem sinais miraculosos, mas todos são contrariados em suas expectativas. A cruz de Cristo não é o que o homem deseja, mas é o que ele precisa. O segundo argumento que Paulo aborda sobre a sabedoria de Deus frustrar a arrogância humana é porque a sabedoria de Deus é compreendida somente por aqueles que ele chama de forma eficaz. A quem Deus chama pela pregação da palavra, o Espírito Santo capacita a entender a mensagem. E a terceiro argumento que Paulo fala sobre a sabedoria de Deus frustra a arrogância humana é porque a sabedoria de Deus, mesmo sendo considerada pelos incrédulos loucura e fraqueza, é mais sábia e mais forte que toda a erudição e sabedoria humana. Meus irmãos, resumindo o que realmente foi dito nesta manhã, nós estamos estudando sobre a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é eficaz, ela tem qualidades imensas. Nós temos que reconhecer que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria dos homens. Nós temos que reconhecer que a cruz é o símbolo do cristianismo.
Nós temos que reconhecer que nós temos como humano glorificar a sabedoria de Deus, dar valor à sabedoria de Deus. A sabedoria humana, ela tem que ficar em segundo plano. Nós temos que deixar a sabedoria de Deus reinar sobre a igreja de Deus, sobre nossas vidas, sobre tudo que os humanos possam estar fazendo. A sabedoria de Deus, ela tem que prevalecer. Era isso que Paulo queria ensinar ali à igreja de 1 Coríntios, que estava de uma certa forma iludida com a sabedoria humana. E Paulo aborda a sabedoria de Deus. Eu queria, nesses poucos minutos finais, como tem sido o nosso comportamento com respeito à sabedoria de Deus, meus irmãos? Nós estamos querendo deixar a sabedoria de Deus de lado e sempre vir para a sabedoria humana. Às vezes nós deixamos de dar valor, o ouvir a palavra de Deus, e às vezes queremos dar valor aos teólogos, que são homens realmente usados por Deus, mas às vezes são também falhos. A palavra de Deus para muitos é loucuras, mas para nós que somos cristãos, é sabedoria de Deus, é poder de Deus. Que nós possamos meditar e sempre dar ouvido à sabedoria de Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca vamos deixar de ouvir o nosso Deus para ouvir o homem. Porque a sabedoria humana, ela é frustrante, ela se acaba, ela não tem raiz, ela cai. A sabedoria de Deus não. Ela é firme, ela é forte e ela tem raiz para nos ajudar até o fim. Que Deus abençoe a mensagem da sua palavra nesta manhã e vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por ter aqui, o Senhor ter nos ajudado, ter nos fortalecido a estarmos firmes debaixo da tua sabedoria. Sempre temos tentado fazer, ó Pai, cuidar da tua igreja, dirigido pela tua sabedoria, e que o Senhor cada dia possa estar nos dando, ó Pai, esse entendimento de sempre estar buscando a guiar a tua igreja, não pelas minhas filosofias ou pelos meus entendimentos, mas sim pela tua palavra. Nos usa, ó Pai, nesta manhã, para que a tua palavra possa ir quebrar fronteiras, passar por cima de muitas coisas, para que as pessoas possam ouvir e entender a tua palavra. Ó Pai, toma a frente, ó Pai, desse dia, toma a frente de nossas vidas, nos fortifica na tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima nós estarmos juntos com os irmãos, tá certo? Até logo.